Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado por você curtindo, por você compartilhando. O ministro Alexandre de Moraes tomou mais uma decisão em relação a Carla Zambelli e já notificou Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Porque o Hugo é o presidente, né, da Câmara e ela ainda é deputada, né? E depende da casa decidir o futuro da deputada, né? Tudo indica que ela perderá sim o mandato, né? Na verdade, ela já perdeu. Só falta a Câmara agora segurar ou não. Vamos falar disso agora, dessa notificação. Eu postei no meu Instagram fiz uma postagem, perdão, no meu Instagram, sobre esse cara aqui, ó, tá? Esse camarada aqui. E as pessoas não me entenderam muito. Eu tava vendo alguns comentários, porque a Marinha expulsou ele. O nome dele ele é suboficial, o nome dele é Marco Antônio Braga, Braga Caldas, né? Então a Marinha expulsou ele. Aí as pessoas estavam perguntando, mas o que, que tem a ver a Marinha com o 8 de janeiro, né? É simples, pessoal, né? Informamos que foi proferida a decisão no preferido Conselho de Disciplina, no sentido de exclusão a bem da disciplina do militar da situação de inatividade, diz a nota da Marinha. Por quê? Simples, porque ele apareceu, né, no vídeo, né, no vídeo lá no dia 8 lá de janeiro, né? Caldas foi condenado pelo Supremo por 5 anos, por 5 crimes, perdão, abolição violenta, aqueles crimes, né, que eles falam em direto aí, né? Ao todo, a corte condenou mais de 500 pessoas, né? E entre homens, mulheres, etc e tal. O que diz a defesa do militar? Em nota, a defesa dele, do Marco, né, do Marco Braga, afirmou que o cerne da questão reside justamente na análise da conduta do suboficial, né, diante dos preceitos éticos e decoro militar. O Conselho de Disciplina, ao examinar sua suposta participação nos eventos do 8 de janeiro, deve considerar sua condição de militar da reserva remunerada, ou seja, inativo, que, por força da lei, não se encontra sujeito a todas as restrições de militares. Está dizendo aqui porque, como ele era da reserva, né? Como ele era da reserva, ele não respondia militarmente, mais jogando por um cidadão civil do que militar. Mas os militares, né, que estão me assistindo, etc e tal, sabem que isso não condiz, né? O militar da reserva, ele é militar, né? Ele ainda é militar. Por que reserva? Você sabe por quê? A reserva, o nome já diz, ele está ali, mas ele pode voltar, né? Ele pode voltar. Quando a pessoa aposenta, né, é outra coisa. A reserva, por exemplo, um militar aí, igual ele que é da Marinha, se o Brasil entra em guerra, por exemplo, com outro país, ele é convocado, né? Ele é convocado imediatamente a servir a pátria. Tá bom? Então, ele foi o primeiro militar expulso. Lembrando que nós temos aí já Braga Neto, nós temos o general Heleno, né? Nós temos Mauro Cid, que são militares também, né? Militares também, que estão aí no núcleo 1, né? Núcleo 1 e junto de Bolsonaro, que vão ser ouvidos a partir de segunda-feira, né? Lembrando que militares que forem condenados acima de 2 anos, ele é expulso, né? Então, os militares, né? A lei ali é complicada. Então, tivemos aí o primeiro oficial, beleza? Porque o Moraes disse que ele participou, sim, ali da, da invasão dos prédios, beleza? Vamos lá, vamos seguir viagem aqui. E nós temos também militar, né, pessoal? Nós temos aí militar da Polícia Militar, né? Polícia Militar. Ixi, vi aqui isso aqui, pera aí, rapidinho.
antes da gente falar da Isabelle, que a Bia Kicis confirma aqui, peraí. Pretensão, vamos lembrar que eu fui a deputada mais votada do Distrito Federal, com 214.733 votos. É muito voto, foi 14% Proporcionalmente, dos votos. a senhora foi a mais votada. Proporcionalmente a mais votada do Brasil. Então, isso, claro, que me legitima a pleitear essa vaga no Senado, e mais, os meus eleitores, eles esperam isso de mim, porque eles sabem que no Senado eu não fugirei ao meu dever, né, de trabalhar pela recomposição do equilíbrio entre os poderes, que é a pauta mais importante hoje no Brasil. Nós temos que pacificar esse país. Então, a gente precisa de um Senado composto por homens e mulheres que tenham a coragem de lutar pela liberdade, pelas garantias fundamentais e fazer ajustes. Hoje, os três poderes não estão funcionando. O Congresso, ele está de joelhos. O Supremo, ele avança sobre o Congresso e também sobre o Executivo. Então, não adianta você ter pessoas no Senado com um meios de ação para reorganizar a República e as pessoas se negarem a fazer isso. Meus eleitores sabem que eu tenho essa coragem, que encararei isso como uma missão. Agora, a Michele Bolsonaro, é óbvio, hoje ela é uma pessoa, um nome fortíssimo, inclusive cogitada aí, né, para a presidência da República. Então, se ela resolver, porque ela ainda não bateu o martelo, diga-se de passagem, se ela resolver vir, a primeira vaga será dela, mas são duas. Do outro lado, nós temos o Ibanez Rocha, governador, que foi reeleito no primeiro turno, tem uma boa avaliação como governador, mas ele nunca foi legislador. Eu já fui testada como legisladora e, graças a Deus, sou muito reconhecida pelos eleitores aqui do DF, por onde eu vou, e as pessoas me pedem isso. Então, é claro que a política é um jogo que não se joga sozinho. Eu dependerei aqui, obviamente, de uma decisão final do meu partido. Se o PL vai lançar 2 vagas, se não vai, 2 candidatos, como é que vai ser? Mas eu acredito nisso, eu tenho o apoio do presidente Bolsonaro, tá? E vou conversar mais uma vez com o presidente do partido, o Valdemar Costa Neto, e é claro que não sou eu que vou decidir sozinho, isso vai ser decidido em grupo. Agora, fica aqui a minha pretensão de dizer, eu estou sim em campanha para o Senado. Pessoal, ela tá jogando o nome, né? Ela reconhece a força da Michele e ela falou do Ibanez Rocha, mas ela esqueceu de falar também do seu Sebastião, né? É preciso falar, né? Do seu Sebastião também, que é um pré-candidato ao Senado lá ali em Brasília. Mas isso tudo, pessoal, não quer dizer, é traíra, nada disso. As pessoas jogam o nome para ver se vai colar. Mas ela foi muito humilde no final, dizendo que ela depende também do partido dela. Isso aí, tá correta aí a Bia Kicis, porque não adianta ela querer encarar sem apoio do partido, né? Então, veja bem, em Brasília nós temos Michele, nós temos Bia Kicis, nós temos o atual governador Ibanez e nós temos o seu Sebastião, 4. E só tem 2 vagas. Eu acho que o Bolsonaro... Esse é o problema da direita, pessoal. Tem muita gente com muito voto. Isso acaba, às vezes, até sobrando, né? Isso aconteceu em São Paulo com o Salles, né? Cara bom pra caramba, né? Aí tinha o Nunes e tal. Então isso acaba sobrando. Diferente do PT, que ninguém tem voto, né? Então isso acaba, muitas vezes, sobrando para Bolsonaro, né, pessoal? Às vezes... o cara, ou a mulher, o homem, fica até meio que chateado com o Bolsonaro. Eu queria né? Mas a pessoa tem que entender o tabuleiro. Que se é deputado, pessoal, tem muita vaga, 513, né, no Brasil. Agora, senador, só tem duas cada estado, caramba. E daqui 2 anos, vai ter uma vaga cada estado. Você entendeu? Então fica muito difícil, cara. Os 4 aí que quer ser candidato. Eu tenho certeza que o seu Sebastião, ele é direita, a gente sabe tudo, ele foi pro Solidariedade, ele foi o Novo, né? Acho que foi pro Novo. Mas se o Bolsonaro não apoiar o seu Sebastião, é claro que ele não vai falar, mas ele vai ficar meio assim, vai falar, poxa, eu queria o apoio dele. Claro que ele vai pensar, é óbvio, ele não vai ficar chateado com o Bolsonaro, óbvio que não. Mas ele vai falar, pô, eu queria o apoio do cara. Já pensou o Bolsonaro apoiar o seu Sebastião em Brasília? Tá eleito, cara. Quem ele abraçar em Brasília vai ser eleito.
né? E aí? Mas aí é a hora, pessoal, todo mundo coloca o nome, é igual o presidente da República, não vem um monte, né? Todo mundo, papapá, no final vai afunilando. Então, o Bolsonaro tem que ajeitar esse tabuleiro aí, né? Que o governador quer vir e tem voto, né? Tem voto, sim, a gente não pode negar. O cara foi reeleito, tem voto, né? E o seu Sebastião que vai ser testado nas urnas. A Bia Kicis já foi testada nas urnas também. E a Michelle, ela tá em primeiro, né, pessoal? Então só vai ter Brasília, se a Michelle mesmo vir, né? A Bia Kicis já falou, a vaga é dela, a primeira. Então, veja bem, nós temos uma vaga que já está preenchida por Michelle. E nós temos uma outra vaga para disputar em três. Ó, desembargador, Bia Kicis e também o Ibanez. Agora, Bolsonaro tem que escolher um entre esses, porque senão os votos começam a espalha voto para um, espalha voto para outro e voto para outro. E aí o Lula mete um petista lá e aí pode dar merda, né? Perdão da palavra. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes acaba de notificar então a Câmara dos Deputados. O ministro determinou ainda o bloqueio de contas e verbas de gabinete, ó, após a parlamentar condenada a 10 anos de prisão aqui sair do país, né? Então, ele determinou a suspensão de todos os repasses e verbas destinados ao gabinete da deputada. Isso envolve, pessoal, os assessores, né? Nós estamos falando aqui, não é só da Carla. Nós estamos falando de pais e mães de famílias que trabalham para deputada e que eu acredito que ela deve ter uns 20 assessores ou mais, né? Ou mais. O despacho com a determinação foi encaminhado ao presidente da Câmara, Hugo Mota, ontem à noite. A decisão acompanha a ordem de prisão preventiva da parlamentar. A medida faz parte de um conjunto de sanções impostas à Zambelli, né, por ter saído do Brasil. A deputada que está nos Estados Unidos pretende se mudar para a Itália, mas nós já falamos aí que parece que ela vai ficar nos Estados Unidos, tá bom? Ela é cidadã, né, lá na Itália, tem dupla cidadania, e então a polícia já encaminhou a solicitação para o nome dela, então, ser incluso na Interpol. Eu olhei agora há pouco e o nome dela ainda não consta na lista da Interpol, né? Lembrando que a Interpol, ela já negou colocar o nome, né? A Interpol já negou colocar o nome do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos, né? Negaram a Interpol, falou, não vou colocar o nome deles. É, meu amigo. Aí, vamos lá. Para a gente finalizar isso aqui. O Moraes também pediu que ela seja ouvida no prazo de 10 dias. E aí? O Eduardo também no prazo de 10 dias, que acaba essa semana. Acho que é segunda-feira que acaba o prazo. O Bolsonaro também. O Bolsonaro a gente já sabe que ele vai ser ouvido, né? Hoje. Tá. Dia 5. Hoje, 3 horas da tarde, ele vai ser ouvido. Tá, a gente já sabe. Beleza. O Eduardo e a Carla Zambelli é diferente do Bolsonaro. Por quê? Eles têm mandato, eles têm foro. Então, o juiz ele não pode falar assim, Zambelli, você vai depor tal dia e tal hora. Não, não pode. Nem Eduardo. O Bolsonaro, ele pode. Os dois não. Por quê? Quando a pessoa ela é parlamentar, deputado, senador, eles têm ali, pessoal, a garantia de escolher o dia e a hora. Né? Eu posso depor tal dia e tal hora. Pronto. É assim. Só que o Moraes, ele não fez isso, mas ele fez uma coisa que, né, aperta o cara também, né? Ele falou assim, ouve-se em 10 dias. Ouve-se em 15 dias, por exemplo, né? Então, ele não determina o dia e a hora, mas ele impõe uma data também, limite para isso, né? Ele fala, ó, dentro desse prazo de 10 dias, eu quero o seu depoimento. Aí o deputado, a deputada ali, eles vão olhar dentro desses 10 dias o dia e a hora que ele vai depor. Aí o advogado dele comunica ao ministro, ó, o Eduardo vai depor
sexta-feira, sei lá, 4 horas da tarde. Beleza. Prepara-se ali uma sala, né? E aí o deputado pode, sim, depor videoconferência, por escrito. O juiz aqui que escolhe, né? Por escrito, vídeo, tanto faz. O Eduardo, se não me engano, foi por escrito, né? A Zambelli não descobri ainda se é por escrito, se é videoconferência. Só uma coisa eu tenho certeza, presencialmente não é, porque ela está fora do país e, segundo consta, ela pretende ficar por lá e se juntar aí ao nobre, né? A se juntar ao nobre deputado federal, né? Que está nos Estados Unidos. E as sanções do ministro Alexandre de Moraes? Calma, meu irmão. Eu convido a você a assistir não, ler Eclesiastes lá no 3. Eclesiastes 3. Nós temos que prestar atenção muito na Bíblia. Eclesiastes 3 diz o quê? Tudo tem seu tempo e sua hora. Hã? Plantar, sorrir, chorar, sei o quê, papapá. Então, meu irmão, eu acho o seguinte, nós devemos ler mais a Bíblia e confiar mais em Deus, né? Exatamente. Concorda comigo? Se tem lá o Eclesiastes 3, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, por que isso? Mas ele sabe de todas as coisas. E nós não sabemos de porcaria de nada. De nada. Às vezes você perde ali um grande amigo e você fala assim, eu era o melhor, um exemplo aqui, eu era o melhor amigo dele e ele era o meu melhor amigo. Às vezes nem tanto assim, né? Às vezes nem tanto assim. Depois a gente descobre tanta coisa, né? E às vezes a gente acaba se iludindo, se enganando. Isso acontece com políticos, né? A maioria, não todos, a gente briga por causa de política, separa, divórcio, pau quebra. Pessoas chegam até a se matarem por causa de políticos. E aí depois a gente vê que esses mesmos políticos, nós vimos uma lista de 33 que recebem mesada, inclusive um do PL, né, nós já falamos o nome dele, um ou dois do PL, né, ali, que recebe mesada para roubar o seu pai, roubar a sua mãe, idosos. Você já pensou isso? Você já pensou você brigar por um deputado ali na porrada, não sei o quê, ou talvez você esteja até preso nesse momento, porque você cometeu um crime por causa disso, e aí esse mesmo político, ele recebe uma mesada de 50 mil para roubar o seu pai, roubar a sua mãe. Você já pensou? É por isso que nós temos, pessoal, que vigiar os nossos políticos, em quem vota. Eles, como é a votação deles lá? Por isso que os canais existem. Porque os canais de TV não falam isso para ninguém. Isso é nós que denunciamos aqui. A gente não pode se iludir. Nós somos responsáveis, pessoal, por uma nação. Os nossos filhos, nossos netos, nós somos responsáveis por isso. A pessoa que trai a pátria não merece ser reeleita. De maneira nenhuma. E nós vamos dar nomes a essas pessoas. Tem que andar na linha. Se não andar, não será reeleito, tampouco eleito. Chega de eleger bandidos, falsos profetas, que se elege com a bandeira, não sei o quê, e depois pula por outro lado. Nós temos vários aí assim. Outros não, pessoal. Outros são aguerridos, fortes. Esses merecem voto. Agora, nós temos 513 deputados. Se eu mostrar aqui agora a foto de todos eles e mostrando um por um, eu duvido se você conhece 50. Duvido. E nem eu. Por quê? Fica na moita. Fica na moita. E senador também. Você fala assim, esse cara é senador? Esse cara é deputado? Eu, hein? Porque fica na moita. Eles votam como eles querem e eles não estão na mídia. Eles ficam escondidos. Agora, o cara igual o Nicolas, por exemplo, se ele vota com o governo, pessoal, ele é desmontado na internet, porque ele é da internet. Todo dia, toda hora, o Nicolas está ali, o Gás, esses caras aí. Então, você pode ver que se passar, você conhece eles. Agora, a filha do Eduardo Cunha, ela é deputada, você sabia? Você deu para entender? Né? A filha do Fernandinho Beiramar também é, se não me engano, é vereadora, deputada. Você sabia disso?
São coisas, pessoal, que ficam escondido da sociedade, né? E a gente acaba não sabendo, né? O Renan Calheiros é senador e o filho dele também. Veja bem que o estado de Alagoas tem 2 senadores, pai e filho. O pai, ele é senador atuante, o filho é ministro de Lula, né? O Renan Filho, acho que é ministro dos transportes, se não me engano, acho que é. Dá para você entender? Que loucura que é isso? O Hugo Mota, quem sabia que o pai dele era prefeito lá em Patos? Ninguém. O pai do Lira era também prefeito lá na cidade dele, Paraíba, né? Alagoas, né? Alagoas, lá numa cidade lá. Deu para você entender, pessoal, que eles ficam na moita? A gente não sabe o que esses caras fazem. Mas nós temos o dever, pelo menos de eleger um Senado forte agora. O Senado dá sim para a gente fazer um trabalho mais minucioso. São 81 senadores e vão eleger agora 55. 54, 55 agora, né? Se não me engano. É possível a gente fazer um bom trabalho, pessoal. E o Bolsonaro já está, ontem, né? Ele já disse que vai apoiar o Felipe Barros, né? Aí do Paraná, né? Daí, ele e o Ratinho Júnior vão apoiar o Felipe Barros. Está eleito, está eleito. Deputado, está eleito. Esse cara merece o voto. A Carol Detone, Santa Catarina, merece o voto. Uma mulher atuante, brava, guerrida, né? O Gai, Goiás. Então a gente já tem nome. O pai do deputado federal André Fernandes, Bolsonaro vai apoiar ele também. O André, né? A gente já sabe. Por falar nisso, o André está um pouco sumido, né? Eu não sei se é impressão minha. O André Fernandes está um pouco meio sumido. Acho que a filha dele nasceu, o filho ali, né? Aí, mas o André, ele era mais atuante um tempo atrás, não era, pessoal? Ou eu estou enganado aqui? Se eu estiver enganado, me perdoa. Mas a gente sabe que ele é de direita, ele é fiel ao Bolsonaro, tanto que Bolsonaro vai já apoiar o pai, mas ele está meio sumido nas redes sociais. Eu vou dar uma pesquisada o que está acontecendo com o André Fernandes. Um abraço aí ao nobre deputado, tá bom? Porque a gente está acostumado muito com o Nicolas, né, pessoal, que está na internet direto e tal, mas o André está um pouco sumido mesmo, tá bom? Me ajuda aí a curtir, compartilhar. Forte abraço.